Fala galera, cá estou aqui diretamente ainda da Inglaterra. Acredito que nas próximas 2 semanas estarei de volta. Uma experiência incrível aqui. Realmente aprender inglês, conviver com essa cultura. Apesar do clima não ser legal, aqui em Manchester, por exemplo, chove todos os dias. Hoje está um sol maravilhoso aqui, mas é isso. Então vamos lá, vamos para nosso assunto do dia. Eu estava aqui pensando um pouquinho na minha trajetória, né? Eu estava analisando como que foi cada fase da minha vida. Por quê? Porque eu sei como é você vir de baixo e você não ter absolutamente nada, nem perspectiva, e ter muitas pessoas ao seu redor, e eu sei como é você chegar onde poucas pessoas chegam, com grandes resultados, e você se vê muitas vezes solitário. O sucesso, ele tem um preço, e esse preço muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar. Normalmente, pessoas que têm um apego emocional muito forte, pessoas que são muito apegadas à sua família, aos seus amigos, essas pessoas elas não conseguem chegar onde gostariam de chegar. Se a gente estiver falando de alguém que pensa em ser bem-sucedido, que pensa em construir uma liberdade financeira, na maioria das vezes, essa pessoa não chega. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o sucesso ele vai requerer de você, ele vai pedir de você a solidão. E esse é um ponto, é um lado obscuro do sucesso que muitas pessoas não conversam sobre esse assunto. Porque se você parar para pensar agora, como que é a vida de cada uma dessas pessoas no geral, tá? No geral das pessoas, dos grandes players do mundo, grandes players do mercado, normalmente essas pessoas são pessoas extremamente solitárias. Olha só, vamos pegar ali o exemplo de Whindersson Nunes, né? Que é no caso do Brasil. Um cara que veio de baixo e agora está passando por vários desafios mentais. E um desses desafios que ele já relatou em alguns vídeos e alguns posts dele, é porque ele não sabe se a pessoa está se aproximando dele hoje por quem ele realmente é ou pelo que ele tem a oferecer. E esse é um dos maiores dilemas que as pessoas que têm sucesso, elas passam. Por quê? Porque isso é o sucesso. Quanto maior você fica, quanto mais você cresce, menos pessoas vão estar ao seu lado. É difícil conviver, para essas pessoas, é difícil conviver com alguém que está 10 anos à frente daquela pessoa. É difícil conviver com alguém que está extremamente focado na sua carreira, no seu objetivo, em crescer. E as pessoas não entendem muito isso. E eu aprendi isso na prática. Eu vi quando eu estava começando, onde eu vivia em ambientes normalmente que não me levavam a crescer, onde eu vivia normalmente em ambientes com pessoas que não me deixavam, realmente não me permitia crescer como eu gostaria, mas até então a minha visão ali era limitada, então eu não tinha muito o que fazer. Era aquilo e ponto. Mas no momento que eu comecei a me debruçar, a buscar conhecimento, a me conectar com outras pessoas, a minha vida mudou completamente, porque eu comecei a enxergar aquela vida que eu estava de forma totalmente diferente. E eu percebi que eu precisaria, a partir dali, entender que dali para frente, muitas pessoas eu iria ter que deixar para trás. E pouco a pouco eu fui tomando decisões na minha vida e as coisas foram acontecendo. E pergunta para mim, quantos daqueles grandes amigos que eu tinha lá atrás fazem parte do meu ciclo social hoje? Nenhum. Nenhuma pessoa. Infelizmente. Essas pessoas, elas estão vivendo a vida delas. São pessoas que eu tenho admiração, pessoas que eu guardo com carinho, mas elas eram para aquela fase da minha vida. Elas não fazem parte mais dessa fase atual da minha vida, porque elas nem sequer combinam com isso mais. Isso é arrogância? Não, foi escolha. Se eu não tivesse me afastado daquelas pessoas, eu não estaria aqui. E muitas vezes, algumas pessoas você vai ter que se afastar, outras pessoas vão se afastar de você. Só que aí, se você é uma pessoa extremamente dependente emocional, se você é uma pessoa que é muito apegada às outras, aos seus amigos, à sua família, você tem dificuldade e você acaba enxergando o sucesso como algo muito distante. Pô, se eu for para cá, eu vou perder essas pessoas. E aí é questão de escolha. O que você realmente quer? O que você realmente quer daqui para frente? Você está disposto realmente a decepcionar pessoas para chegar onde você deseja? Não estou falando da tua família, tá? Eu não estou falando da sua esposa, do seu filho, eu não estou falando disso. De todo o entorno que está ao seu redor. Você está disposto realmente a fazer isso? E eu estava disposto a fazer isso. Hoje eu estou aqui compartilhando um pouco da minha jornada com vocês e quando eu olho assim para o meu ciclo de amigos eu vejo quão restrito ele é,
hoje. Poucas pessoas eu guardo para a vida. E detalhe, essas pessoas que eu estou guardando para a vida foram pessoas que no caminho, no meu crescimento, elas acabaram se aproximando de mim, a gente foi ali se conectando e hoje são grandes amigos meus, mas é um número muito pequeno. Se você tem muitos amigos, 5, 6, 7, 8, eu posso dizer para você, você não tem dinheiro, você está quebrado. Ah, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Está praticamente ligado direto, é uma ligação direta. Se você é uma pessoa que está com um ciclo de amigos muito vasto, amigos íntimos, tem alguma coisa errada com você. Se o seu ciclo social não está diminuindo conforme você vem crescendo, conforme você vai se estudando mais, se dedicando, né, trilhando, focando mais na tua carreira, se não está diminuindo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Você não está na direção certa. Depende. Se a sua direção for essa, ótimo. Mas se a sua direção for construir liberdade, for realmente ser livre financeiramente, for construir liberdade geográfica, você tem que aprender a lidar com o preço da solidão. E esse preço ele é alto. Porque muitas vezes, quando você precisa, não tem ninguém para te ajudar. Quando você olha, não tem ninguém ali para te socorrer. E aí, o que é que você precisa fazer? Cultivar boas relações. E foi isso que eu fiz, é isso que eu faço hoje. As pessoas que estão comigo na minha jornada, que estão comigo hoje, são pessoas que eu cultivei ao longo da trajetória, ou pessoas que estão comigo antes de eu chegar onde eu cheguei. E isso fez toda a diferença para mim, porque eu tenho certeza que sem algumas peças, algumas pessoas importantes na minha trajetória, eu não estaria aqui. Por exemplo, a minha esposa, que é uma das pessoas que eu mais confio, é uma das pessoas mais importantes para mim. Aliás, ela é a pessoa mais importante para mim. E essa pessoa, ela é o meu ponto de confiança. Ela é o meu elo de confiança. Ela me conheceu antes da gente chegar onde a gente está hoje. Hoje ela já conheceu mais de 10 países, já viajou o mundo todo, pode fazer o que quiser, quando quiser. Mas antes isso não era possível. Ela construiu comigo essa jornada. Quando eu pego alguns amigos meus, que poucos amigos, 3 ou 4 ali, são pessoas que eu guardo no coração, levo comigo, e são pessoas que normalmente eu troco ideia. Mas o meu ciclo foi diminuindo cada vez mais. A pergunta é, você está disposto realmente a pagar o preço de estar sozinho, de olhar para o lado e não ver mais ninguém? No começo, muita gente vai te incentivar. Mas quando eles veem você crescendo, as pessoas vão se afastar. E é aqui nesse ponto, é exatamente nesse ponto, que você tem que decidir o que você realmente quer. Você quer construir um futuro melhor para você e sua família, ou você quer deixar tudo para trás e voltar para onde você estava, com as pessoas que você estava, vivendo a vida que você vivia? Tem muitas pessoas que têm medo de vencer, tem muitas pessoas que têm medo de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, porque elas vão se distanciar demais das suas raízes. Só que isso é uma crença limitante que talvez esteja atrapalhando você. Tem pessoas que têm dificuldade de avançar porque elas se sentem não pertencentes mais àquele ambiente que ela estava antes, que ela sempre viveu, que ela cresceu. Você está disposto realmente a largar isso? Você está disposto a abandonar e focar em você, na sua jornada, sem se preocupar com o que os outros vão falar? Sucesso ele é solitário. E aí você não precisa desistir do sucesso por causa da solidão, porque o teu ciclo de amigos está diminuindo. Você precisa aprender a conviver com essa solidão, porque ela é temporária. E cada vez mais investir em você, cada vez mais investir em como você constrói bons relacionamentos e adquirir a principal habilidade de identificar quem realmente quer estar ao seu lado por quem você é. Essa habilidade ela não é fácil e muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai ser traído por pessoas que estão ao seu lado, isso já aconteceu comigo. E eu digo a vocês, não é fácil superar, mas se eu tivesse desistido, se eu tivesse me apegado emocionalmente às minhas raízes, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Eu não teria a possibilidade de dar à minha família aquilo que eu tenho, que é possível para mim hoje. Talvez eu não estaria aqui agora na Inglaterra por escolha minha, passando aqui 6 semanas para aprender inglês, com a liberdade financeira, com a liberdade geográfica. Talvez a minha esposa e meu filho não estariam em outro país junto comigo, vivendo o que eu tenho vivido, vivendo o que eles gostariam de viver. Talvez eu não poderia estar ajudando a minha mãe hoje, meu pai como eu ajudo, se eu não tivesse rompido e vencido esse apego emocional que muitas vezes te puxa para trás e não deixa você avançar. Então ou você vence isso, ou isso vai vencer você e você vai ficar patinando eternamente, de bar em bar, de mesa em mesa, tomando cachaça e bebendo cerveja. E essa vai ser a sua vida. Eu não quero, sinceramente, isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida do meu filho, é isso que eu tento ensinar a ele todos os dias. Agora, se você chegou até aqui
e esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário, me fala aí um pouquinho da tua trajetória, me fala aí se em algum momento você sentiu que tem medo de vencer e que tem esse apego emocional. Entra na nossa comunidade, se inscreve no nosso canal e te vejo no próximo vídeo.